Olá, amigos da TV, está começando o programa Nossa Gente. Minha convidada hoje é a Maria da Silva. Ela participou da primeira edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina em 1960, na cidade de Brusque. Então tem uma bela história para nos contar, ainda mais um ano de Jogos Abertos, né, Dona Maria? Muito verdade. É uma coisa muito boa, que começou nos anos 60, a gente começou aprendendo na empresa Garcia, né? Nós tínhamos uma pessoa que nos incentivava muito, que era o Arlindo Remke, e o Mauro Malheiros, que é um grande incentivador, né, dos jogos, de todos os esportes, tanto vôlei como atletismo, e sempre orientava muita gente. Mas na época era muito difícil, porque a gente tinha vindo recente de sítio, né, começando a vida, e a gente trabalhava até 1h30, e depois ia para casa, voltava para treinar. A senhora é natural aqui mesmo de Blumenau? Guaramirim. Guaramirim? Aqui pertinho, né? É. De que família a senhora é? É Mãica. Mãica. Francisco Mãica e Maria Mãica. Aquela região é uma região ainda hoje forte na produção de arroz, né? Com certeza, eles plantavam arroz. A família também? Também. A senhora chegou a trabalhar na roça? Não. Não? Com que idade a senhora se mudou para cá? Eu vim com 8 anos. Ah, menina ainda, né? É, bem criança. Ainda brincava com bonecas? Com certeza. Naquela época, se fazia as bonecas em casa de pano ou já se comprava? Naquela época, minha mãe, a gente comprava o trigo no saco. E aquele saco de trigo, a minha mãe fazia roupinha de boneca e roupinha para nós, para a gente começar a vida. Então era muito difícil naquela época, para a gente fazer um esporte. Inclusive, quando eu fui convidada, que eu trabalhava na empresa Garcia, que eles me chamaram se eu não queria treinar vôlei, que eu era bem alta e gostava de esporte. Aí eu fui, comecei a treinar, gostei e fiquei até 1957. Aí quando foi nos anos 60, eles formaram os Jogos Abertos de Santa Catarina. Aí eu trabalhando, eles perguntaram para mim se eu não gostava de participar, né? Aí quando o diretor me chamou, que eu fui, eu pensei que eu tinha ido para a rua da firma. Aqui na empresa? Da empresa Garcia. Aí quando eu fui lá em cima, que ele me viu chorando, ele disse: por que a senhora está chorando? Eu disse: eu sei que eu fui para a rua. Aí ele disse: não, mas não é motivo para chorar, você foi convocada para participar dos Jogos Abertos. E que idade a senhora tinha naquela época? Eu tinha 18 anos. Ah, era uma menina ainda, né? Então eu fiquei assim tão feliz que eu não sabia nem o que ia fazer. Só que o problema depois era como ir, porque a gente era muito humilde, naquela época não se tinha dinheiro, não se tinha nem roupa. Aí o que eu fiz? A minha irmã, ela ia casar, era noiva. E eu disse assim, bom, ela tem um enxoval, eu vou pedir para ela uma roupinha, né, um pijama, uma saia para ir nos Jogos Abertos. Ela disse que não. E eu peguei e fui. Fui nos Jogos Abertos, sem dinheiro, só que a empresa Garcia, eles pagavam assim o ônibus e o hotel. Que era, inclusive, não era um hotel, era uma casa de repouso, assim. Lá em Brusque, né? Em Brusque. Aí eu fui. Quando eu cheguei em casa, ela disse: você hoje vai apanhar, porque você... Eu disse: eu vou apanhar, mas que eu fui jogar, eu fui. E estou feliz da vida. Então assim começou a minha vida, né, de esporte, de vôlei, que eu amava de paixão. Pois é, e com que idade a senhora começou a ter esse interesse pelo vôlei? 15 anos. E foi na escola, isso? Não. Aqui na empresa mesmo? Na empresa Garcia. Porque a gente começava... A empresa Garcia era assim, o filho fazia 14 anos, no outro dia já começava a trabalhar. Então eu comecei com 14 anos e 15 anos eu comecei já a me interessar pelo esporte, né, que era o vôlei. Agora deixa eu entender, o time que foi formado para 1960, de voleibol, que foi para Brusque, disputar os Jogos Abertos na sua primeira edição, a senhora estava trabalhando aqui na empresa industrial Garcia, que hoje é de origem a Coteminas, né? Coteminas. O time todo foi feito de funcionárias da empresa ou foi feita uma seleção da cidade? Da empresa Garcia foi eu e a Lisete Maier e a Marlene Maier. Então foi as duas. E foi a Anne Maria Zendrão, que era da Artex.
Ah, porque já existia a Artex naquela época. Sim, existia, que era da Coteminas. E depois tinha várias, foram da cidade, de loja. Então eles escolheram assim de cada time uma ou duas pessoas. Aí formaram a equipe de vôlei de Blumenau, né? E a senhora jogava em que posição na quadra? Eu era levantadora. Ah, levantadora. E era titular? Titular. Que legal. E como é que foi essa experiência de disputar os Jogos Abertos em sua primeira edição? Olha, foi um sonho realizado, maravilhoso, que eu quero dizer assim, ó, é uma pena que a juventude de hoje dificilmente se interessa, porque a gente assim, ó, é uma terapia, é um modo de vida diferente, é alegre, é divertido, mesmo sem dinheiro, aquilo era maravilhoso. E hoje em dia é tão difícil para o jovem, que tanto esporte que tem, e hoje em dia ando na rua com drogas, com outras coisas mais, né? E não se interessando por tantas coisas boas que tem para fazer, né? Pois é, e em termos de resultados de quadra, Blumenau não ganhou o título naquele ano, né? Terceiro lugar, mas eu fiquei feliz da vida. Ficamos em terceiro lugar. Terceiro. A senhora lembra dos jogos, da disputa? Sim, eu me lembro que o Brusque ficou campeão e o segundo lugar, no momento eu não me lembro. Quem ficou, e nós ficamos em terceiro. Então a nossa disputa, a rivalidade maior era Brusque, porque elas tinham umas atletas muito, inclusive a Iri, que era uma cortadora, e quando ela subia para cortar, a gente já ficava com medo, procurava defender, né? Mas só o fato de estar ali, de estar jogando e de estar nos Jogos Abertos, aquilo foi assim maravilhoso. Muita coisa mudou de lá para cá. A senhora lembra, por exemplo, do piso da quadra, como é que era? Porque hoje tem mais conforto para se praticar essa modalidade, não tem? Com certeza. Era de barro. Não era nem de cimento? Não, era tudo de barro. Até porque o cimento ia arranhar. Arranhava. Vocês usavam joelheira, essas coisas já? Não, nada, não tinha nada. Nós era assim, se machucava era água e sal. Esse era paninho o molhado antigo. com água e sal. Hoje em dia já tem massagista, tem nem tudo. Nós não tinha naquela época. Poxa, dá para o telespectador, né, acompanhar o nosso raciocínio. Imagina uma quadra de barro, uma competição oficial que surgia, que eram os Jogos Abertos. A rede também devia ser precária, a sustentação assim. Era bem diferente. Hoje em dia já é tudo mais moderno, né? E a bola, Dona Maria? A bola é igual. Não era um pouco mais pesada? Hoje em dia eu não tenho assim, naquela época era leve a bola, né? Já era leve? Já era leve. Porque nós, assim, nós nem hoje em dia eles dão saque em sentido assim, né? E naquela época era assim. Era mais fácil. Sim, sim. Então, cada ano que passa, vem coisas diferentes, sempre mais moderno, mais fácil, né? Tem os patrocinadores que compram os uniformes, as pessoas ganham sempre um patrocínio, ganham um pouco de dinheiro, né? Que eu acho assim, ó, no esporte, tem um jogador que ganha milhões, outros ganham aqui tão pouquinho. Eu acho que uma equipe nos jogos deveria ganhar tudo igual. Porque todos eles jogam. Se ele for jogar sozinho, ele não vai conseguir ganhar. O esporte coletivo não tem como, né? E se todos eles ganhassem igual, seria maravilhoso, era uma equipe maravilhosa. É que a né? recompensa também é do talento de cada um. De cada um por causa do patrocínio, né? Bom. E uniforme? Uniforme, quem dava para nós, por exemplo, nós era da empresa Garcia. A empresa Garcia dava tecido e nós mandava fazer. Aí depois, quando foi para os Jogos Abertos, aí já era o short, era tecido e a blusa era de malhinha. Então o Blumenau deu a blusa e a empresa Garcia dava o tecido, né? Eu conversei com alguém aqui no programa Nossa Gente, que também é das antigas, né? Inclusive de disputa dos Jogos Abertos, que me lembrava a questão da sainha no começo para jogar vôlei, né? Mas nos Jogos Abertos não era sainha. Não era. Aí já era short. Mas a senhora chegou a conhecer? Sim, eu tinha sainha. A sainha branca com a blusinha branca também. Lembrava o tênis, né? Igual tipo de tênis. Aí o shortzinho embaixo e aquela sainha era... Ai, a gente achava lindo, parecia que estava voando nas nuvens, assim. E era tudo por amor, né? Tudo por amor.
Não se ganhava nada. E o que a senhora lembra, além de competir no voleibol, representando Blumenau, da delegação de Blumenau em si, daquela experiência da primeira realização dos Jogos Abertos? O grupo todo? É. Maravilhoso. Porque era assim, ó, a que era feminino dormia tudo junto. E o masculino também, mas tudo separado, né? Em salas separadas. E quando chegava a hora de jogar, era tudo uma união, quando era para sair. Então, eu, como não tinha naquela época dinheiro, eu não saía, eu ficava no alojamento, né? Aí tinha uma menina, que é a Estela, que eu amo ela, mas amava-se naquela época de paixão. Aí eu sempre ficava, ela dizia, não vai, Maria, não, eu estou cansada, eu dizia, né? A gente tinha vergonha, né? E aí ela disse, mas por que você não vai? Aí um dia ela sentou-se comigo e disse, não, você tem alguma coisa, porque você... Aí eu disse, não, é que eu não tenho dinheiro. Aí ela disse, mas a partir de hoje você vai, porque eu vou pagar. Então eu nunca esqueço isso. Ah, tinha esse lado, então, além de atletas, da humanidade, tinha o companheirismo. Companheirismo, meu, era maravilhoso. Que bacana. Bom, e Blumenau acabou então fazendo uma participação interessante naquele ano, e aí começou uma história vencedora de Blumenau nos Jogos Abertos, né? Foram 39 conquistas. E eu fico muito feliz com isso. Porque eu acho assim, as empresas, as pessoas que podem patrocinar, deviam apoiar o atleta. Porque às vezes não se esforçam mais por falta de patrocínio. E se todas as pessoas, os donos de fábrica, os lojistas, que têm, que podem, isso aí para a juventude, para eles vai ser um orgulho, e para a juventude mais ainda, né? É, porque tem tanto talento por aí que falta uma oportunidade, né? Falta oportunidade. A gente às vezes escuta na televisão que tem pessoa que diz gostaria de ir para tal lugar e não tem patrocínio. Então, se naquela minha época foi difícil, hoje é tão fácil para conseguir um patrocínio, mas o difícil é ele se aceitar, né? Dona Maria, vamos fazer um breve intervalo, a gente toma uma água e aí a gente retornamos com a nossa conversa. O cafezinho vai bem, tá friozinho agora. Então vamos fazer um intervalo e em seguida a gente retorna aqui no programa Nossa Gente. Hoje a minha entrevistada é a Maria da Silva, uma das primeiras atletas de Blumenau a participar dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Até já. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente aqui pela TVL. A minha entrevistada hoje é a Maria da Silva, que foi atleta por Blumenau em 1960, quando disputou na modalidade de voleibol os Jogos Abertos de Santa Catarina em Brusque. A sua participação no JASC, então, se resumiu ao ano de 1960? 1960. E por que não continuou? Porque o meu marido mandou escolher ou ele ou o vôlei. E a senhora escolheu ele? Escolhi ele. E fez uma boa escolha? Mas não me arrependo. Hoje eu estou casada, tenho 3 filhas, tenho 3 filhos, tenho 2 rapazes, uma feminina, mulher, né? E tenho 3 netas e 1 neto. E a minha participação foi muito boa, porque ele me apoiava sempre antes nos Jogos Abertos, e depois quando foi para ir para fora, que era para jogar, né? Aí ele mandou escolher ou o vôlei ou ele. E como é que vocês se conheceram? Nós se conhecemos na quadra do Amazonas. Ah, tinha uma quadra aqui antigamente. Isso. E ele também praticava algum esporte? Não, ele jogava assim, mas não era no time do Amazonas. Era time assim entre a empresa Garcia e a Artex, né? Mas trabalhava também na empresa? Trabalhava na empresa Garcia. Então, o Silva é o sobrenome do esposo? Do esposo. Para quem ligou a TV agora, a senhora é de origem alemã, né? Eu sou alemã. Como é que era o sobrenome mesmo? Manca. Manca. Era de família grande ou não? Não, 3 filhos a minha mãe tinha. A senhora veio para o Blumenau com 8 anos de idade. 8 anos. Qual foi o motivo da vinda para cá?
Olha, o motivo foi porque o meu pai contava para nós que na época do arroz, tinha época que dava safra boa, né? E naquele ano ele perdeu tudo. Então nós não tinha nada. E os irmãos deles também, só ganhava para eles. Aí o que ele fez, coitado? Ele tem uma história que ele contava para nós, ele... Botei o meu boi no carro e não tenho nada para carregar. E assim a gente veio para Blumenau. Aí tinha um galpão, que é a empresa Garcia, deixava os operários morar para poder trabalhar e não se pagava nada. Assim começou a nossa vida. Meu pai como chacreiro da empresa Garcia e as minhas irmãs começaram a trabalhar e conforme nós ia fazendo 14 anos, a gente ia entrando. Pois é, naquela época começava-se 14 mais anos, cedo, né? Sim. E a senhora começou com 14? 14 anos. Ficou quanto tempo na empresa? 18 anos. E qual era a sua... Eu imagino que tenha feito várias atividades lá, né? Na empresa? Ou sempre ficou na mesma função? Fiação. Sempre na mesma? Começou e terminou? Fiação. Para quem não conhece essa atribuição, o que é trabalhar na fiação? Como é que funciona? Na fiação é encher uma espula que depois vai direto para fazer outros tipos de trabalhos, né? Como tecido, que a empresa Garcia fazia muito tecido. Então a gente fazia os fios e depois ia para tecelagem para tecer o tecido e toalhas para depois serem vendidas, né? Essa era a função nossa. 18 anos. 18 anos. E a senhora estudou, começou lá... Em Guaramirim? Não, eu estudei, comecei aqui, eu cheguei e comecei... depois dos 8 anos de idade começou a ir para a escola? Depois dos 8 anos, aqui na escola São José, antiga, e a minha primeira professora foi a Júlia Strauss-Koski, um exemplo de vida e memória, né? Que ela fazia assim, que a gente entendia todas as letras, tudo, quando a gente não errava, ela chegava perto da gente, conversava, explicava, fazia ver, então a gente nunca esquece quando tem uma coisa boa que acontece na vida da gente. Aliás, é difícil esquecer da primeira ou do primeiro professor, né? Com certeza. E ela foi a minha primeira professora. E tem a dona Águida também, que hoje ela ainda é viva, deve estar com 80 e poucos anos, né? E a dona Arnolda Piceta. Eu estudei até 3 anos só, até a 3ª série. E depois eu saí, porque aí tive que trabalhar, né? E depois desses 18 anos na empresa Industrial Garcia, a senhora continuou trabalhando fora? Sim. Aí eu me casei, né? Saí do jogo, me casei, tive meus 3 filhos, 2 homens, Douglas, Jerry, e a menina que é Raquel mora em Luiz Alves, e tenho 3 netas, até inclusive a mais velha é rainha dos Castilho e tirou em 5º lugar de Miss Blumenau. Que legal. Então tem a Tayene, a Gabriela, a Natasha e o meu neto mais novo, o Bernardo Henrique. E dessa turma toda aí, alguém puxou para a avó para praticar algum esporte ou não? Não. A minha Nem filha começou e não acabou. E os netos, nada? Não. Por enquanto, não. Mas retomando a pergunta que eu havia lhe feito anteriormente, a senhora trabalhou então na empresa Garcia e depois... Fui para a companhia aérea. Na companhia aérea. Lá foi assim... Lá foi onde eu aprendi muita coisa. E eles foram assim, incentivavam em tudo. Me deram vários cursos, né? Eu cheguei, fui encarregada. Aí depois eles queriam pagar curso para mim no Rio de Janeiro. Aí eu tinha 3 filhos, não podia mais ir, né? E lá a senhora trabalhava na fiação também, não? Não, lá eu trabalhava na costura. Na costura. E lá foram quantos anos de trabalho? Aí eu até fazer 30 anos, aí depois eu saí. 30 anos 22. de trabalho ou de idade? Não, até eu fazer 30 anos de trabalho. Trabalhei 18 na empresa Garcia e o restante na companhia. Aí é o tempo suficiente para se aposentar. Aí eu me aposentei. Aí agora está mais tranquila também, né? Agora eu estou mais tranquila. Eu me aposentei porque eu cuidava do meu sogro e da minha sogra naquela época e eles eram muito de idade, né? E eles queriam que eu ficasse, fizesse mais, renovasse mais anos para ficar. Mas cuidando de 2 pessoas de idade, com 3 filhos, a gente não tinha condições, né?
E a senhora sempre morou nessa região aqui do Garcia, não? Eu morei, quando eu me casei, eu morei com a minha sogra. Morava ali no começo da Rua da Glória, perto do terminal. Depois eu fui morar no Progresso, aí depois eu vim para essa casa. Aqui eu estou 39 anos. Aqui nós estamos numa transversal da Rua da Glória. Da Rua da Glória, Rua Taió. 30 anos? 38 anos. Poxa, bom tempo, né? Criou raízes aqui. Com certeza. Pois é, mas aqui a gente noticiou, lá na década de 90, aquela tragédia, né? E essa região foi fortemente atingida. Bastante. A senhora certamente há de se lembrar e nos contar alguma coisa daquele momento que foi triste, né? Foi muito triste, foi assim, ó. Em meia hora, aquilo acabou com quase toda a Rua da Glória, né? Aqui nós tinha água até, lodo até na janela. Aqui todos foram atingidos, essa região baixa aqui, né? Até no terminal, Belo Horizonte, Crescimil. Então o povo, assim, só que a gente ganhou muita ajuda do quartel. O Deus Dite, não sei se você conhece. Claro, ele foi tinha vereador, uma turma. presidente da Câmara. Quando ele tinha aquela equipe dele, ele botou os homens tudo aqui para ajudar a gente. Não faltou, porque a solidariedade foi muito de todas as pessoas. Vinha gente ajudar a gente, assim. Um ajudava o outro, né? E eu, inclusive, ninguém podia me ajudar da minha família, porque as minhas duas irmãs que moravam no Emílio Thalmann, todas duas também perderam tudo. Então foi muito difícil naquela época. Muitos perderam bens materiais, né? A casa, os móveis, mas aquela época foram mais de 20 pessoas, né? Aqui da Rua da Glória foi 22. Que perderam a vida. Aliás, uma pessoa não foi encontrada, né? 21 foi achada e uma ainda não ficou, de certo, subterrada, né, entre os escombros, essas coisas, né? Era a época do Oktoberfest, né? Sim, nós estávamos trabalhando, eu inclusive também estava trabalhando no Oktober, cheguei, era 4 horas da manhã, quando eu cheguei no terminal, aí eles disseram, ó, a Rua da Glória e a Vila acabou com tudo. Aí me deu uma febre de 40 graus, aí o corpo de bombeiro me atenderam e disseram que era estado emocional. Imagina a senhora chegando em casa, alguém avisa que veio, né, abaixo, porque foi uma enxurrada forte. Foi uma enxurrada. É muito pior do que uma enchente. Sim, porque a enchente a gente vai vendo a água subir e vai recuando. Agora, quando vem de cima, a gente nem sabe como vem, né? Com certeza. E assim foi aqui, né? Eu imagino a cena dos moradores aqui conviver com a destruição e depois aqueles caixões perfilados ali na igreja, né? Aquilo emocionou o pessoal, muita gente. Depois apareceu uma cruz que eles até focalizaram também, né, no Zendrão. Mas essa foi de 2008, né? Essa foi, não, foi naquela vez. De 90? 90. Porque teve uma de 2008. Não, eu acho que foi 2008, Não, 2008 aconteceu alguma coisa mais grave aqui com vocês também? Não, ou aquela de 90 aqui para vocês aqui marcou muito? Aqui foi a que marcou mais. Que a maioria perdeu quase tudo, né? Muitas famílias foram atingidas, né? Muitas famílias foram atingidas. Mas depois, com o tempo, conseguiram se refazer, Sim, né? a casa ainda não está como a gente queria, né? Mas a gente foi aos poucos comprando, reformando, né? E assim, muitos fizeram, né? Por isso que agora eles estão fazendo casa alta para evitar, se vier uma enxurrada, não ter mais problema, né? Até porque passa um ribeirãozinho aqui na frente, Sim. Né? E aqui era o que era aqui? Uma vila antigamente? Aqui era as casas onde os operários da empresa Garcia moravam. Aqui na época a empresa fornecia Tem uma casas, casa né? aqui na esquina, é a única casa que é o modelo antigo ainda. Era todos os operários que trabalhavam na empresa Garcia, eles tinham uma casa para morar. E quando uma época eles venderam as casas. E os próprios operários, inclusive nós, a gente comprou, assim por um preço bem acessível, né? Aí cada um ficou com a sua casa. Interessante. Aqui também tem esse anúncio. Isso todo dia. Bom, mas então o objetivo nosso de vir aqui foi contar um pouquinho da tua participação como atleta dos Jogos Abertos e claro, o programa tem o objetivo também de resgatar a história, contar a história das pessoas que, como a senhora, contribuiu inclusive para a cidade. Eu fico muito grato, né,
pela entrevista que a senhora me concede. Imagino que tenha, de certa maneira, agradado o telespectador, né? E fica aquela mensagem para que esses jovens também vistam a camisa da cidade, na modalidade que melhor se adaptarem, né? Para praticar o esporte, como a senhora disse durante o programa. Com certeza, porque eu acho que a juventude de hoje, eles deviam pensar no futuro, porque se eles começam e nunca se perder, nós também não ganhamos, nós ficamos em terceiro lugar, mas só a alegria de participar e dizer eu estou nos Jogos Abertos, eu estou participando, é maravilhoso. E tem uma coisa importante nisso tudo também, né? Blumenau vai sediar de novo os Jogos Abertos. Eu acho que é a oportunidade também de se resgatar a competição e de nós lotarmos aí os ginásios, os locais, né? A comunidade blumenauense ir lá para incentivar os nossos atletas, ver os jogos de um modo geral, né? Com certeza, até gostaria assim, ó, que o pessoal fosse, incentivasse, e os empresários, as pessoas que se tocassem no coração para ajudar essas pessoas que lutam, que treinam, para que possam ir para frente, porque é muito gostoso a gente jogar, que naquela época a gente não tinha nada para começar, se não fosse as empresas. E hoje em dia tem tantos recursos, tantos empresários que podiam ajudar. Ajuda essa gente, que vale a pena, pela cidade e pelo jovem. Dona Maria, a senhora é uma simpatia. Muito obrigado. Obrigada a você. Maria da Silva foi atleta por Blumenau em 1960 nos Jogos Abertos de Santa Catarina, na equipe de voleibol, onde conquistou a medalha de bronze. E hoje está aqui, feliz da vida, cuidando dos filhos, netos, aposentada, mas contando também um pouquinho da sua história, do seu trabalho, da sua vida no cotidiano. O programa Nossa Gente vai ficando por aqui. Eu te convido para acompanhar a programação da TVL na sequência. Um grande abraço a todos e até a próxima.